Olá, meu nome é Adolfo Melito, este é o programa Economia Criativa do Visão de Mercado, Visão Web TV, uma organização do Rogério Cabral, há 15 anos em Marília, agora com alcance nacional pelas redes sociais. Economia Criativa, Descomplicando Economia com Criatividade, é um programa que tem trazido aqui personalidades na área de entretenimento, na área de empreendedorismo, criatividade e inovação, que são os temas principais da economia criativa, né? E também tratando coisas ligadas à área legal e à área também de tecnologia. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para uma entrevista o Dr. Ricardo Maravalhas, que eu tive a satisfação de conhecer em 2017, numa visita a Marília, num evento de startups. Ricardo, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui hoje para conversar sobre um tema muito atual, né, que é o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Dr. Ricardo Maravalhas é CEO da Maravalhas Legal e da Immunize System, que é a organização que ele criou, e é mestre em Direito Constitucional e Econômico, além de certificações que possui em Direito Digital, Direito de Startups, Data Protection Officer e Legal Growth Hacker, por instituições como INSPER, FGV e também a Opsi Bloom Academy. Reconhecido como um grande especialista na área de Direito Digital e Proteção de Dados, e principalmente em relação à GPDR, que é a lei criada na União Europeia, como também na lei brasileira, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Ele é presidente da Comissão de Proteção de Dados da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, com a subseção de Marília. O Ricardo Maravalhas acredita que inovar na atuação jurídica, empregando metodologias e ferramentas disruptivas, é o caminho mais adequado para alcançar resultados diferentes. E isso é o conceito básico da inovação, né, Ricardo? Exatamente. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu queria começar a nossa entrevista endereçando a você a pergunta que talvez seja mais, do ponto de vista geral, mais importante, né? Porque essa Lei Geral de Proteção de Dados atinge tanto as empresas maiores e menores. E eu pergunto para você como é que é essa adaptabilidade, como é que as empresas estão recebendo isso, há um grau de complexidade, quais são as suas visões a respeito de como implantar isso numa grande empresa e numa pequena empresa? Milito, em primeiro lugar, é um prazer revê-lo depois de 2017, que eu tive a honra de conhecê-lo aqui em Marília, no evento de startup. Sua memória está muito boa, você está protegido pela sua memória. É um prazer você me trazer nesse programa de você, Economia Criativa, é algo que eu gosto muito. Nós temos que, e eu prezo muito por isso também na área jurídica, o que me levou a montar a Maravalhas Legal e a Immunity System. Mas é muito interessante isso que você está falando, né? Quais os desafios das grandes, médias e pequenas empresas com relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Quais são as dores, né? Basicamente, são as mesmas dores, só que elas divididas em três dores praticamente: tempo, dinheiro e cultura. Só que as pequenas empresas, elas têm um problema muito maior com relação a dinheiro. Todas elas têm o mesmo problema com relação a tempo. E as grandes empresas que possuem governança e cultura não têm o problema da cultura, porque eles conseguem implementar uma cultura de proteção e privacidade de dados mais rápido. Uhum. Quando a gente vai para o mercado, e aconteceu isso comigo, e o que me levou a montar a Immunize, foi que enquanto nós estávamos prestando consultoria para grandes empresas, eu e sócios e até colegas que estavam no mesmo projeto, começamos a identificar que os custos eram muito altos. E que a LGPD é para todo mundo. A LGPD ela não diferencia tamanho de empresa. E nós começamos a pensar, meu Deus, como é que as pequenas empresas vão se adequar? E esse era o grande problema. Okay. E aí surgiu a criatividade, com o emprego da tecnologia, de conseguir levar para as pequenas empresas a possibilidade de adequação com um tempo muito curto e com um orçamento também bem diminuto. Ou seja, o lema de democratizar o acesso à LGPD.
Ok, você abordou a questão das empresas, e agora eu vou fazer uma pergunta ligada às pessoas físicas. Nós estamos há muito tempo, né, nos relacionando nas jornadas da internet, alguns com mais ou menos tempo, mas todo mundo tem alguma experiência em bancos, birôs de serviço, serviço do governo, comércio eletrônico, marketplace, etc. E com o tempo a gente vai utilizando nossos dados para várias finalidades. E a pergunta é como é que isso vai simplificar a vida das pessoas físicas daqui para frente, do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD? Muito boa pergunta também. Toda lei tem duas moedas, né? Uma moeda com duas faces, melhor dizendo. Tem a face de quem tem um dever e tem a face de quem tem um direito, né? A lei trouxe um empoderamento para o titular de dados, que ele não possuía. Então, a lei elencou uma série de direitos, mas o direito essencial que eu vejo na lei é o direito de consulta, dele saber o que está sendo feito com os dados dele. Okay. Dele ter ciência do porquê que o dado dele é tratado, e depois disso, se não concordar com o tipo de tratamento de dados, e desde que a legislação permita, bloquear ou até vetar o tratamento de dados, né? Esse é um lado muito importante. Mas também, não só trazer esse poder de ação, né? Aí a gente está falando de um poder de ação do titular de dados. Eu agora agindo para defender os meus interesses perante qualquer organização. Mas também há uma proteção passiva que o titular talvez não enxergue, e é muito bom, é muito importante falar, porque a lei determinou a obrigação das empresas adotarem boas práticas. Isso também é uma proteção para o titular de dados. Ele não vê, é algo passivo para ele, mas ele passa a contar também com a obrigatoriedade das organizações adotarem boas práticas no tratamento dos seus dados. E dentro desse aspecto, que envolve naturalmente a pessoa física, que certamente o grande objetivo, talvez, das empresas que se relacionam com pessoas físicas na internet é saber a autenticidade das informações, da identidade da pessoa, né? Quer dizer, na primeira rede social que surgiu lá atrás, que hoje é a grande rede social do mundo, né? Ela se preocupou exatamente com essa característica. Não sei se mantém até hoje a mesma característica de autenticidade da forma que tinha no momento que foi criada, né? Mas eu pergunto pelo seguinte, porque nós temos o nosso hábito de utilizar a internet para várias coisas ligadas a dados pessoais, e ao longo, sei lá, de anos, a gente já usou isso aqui centenas de vezes e colocou os mesmos dados várias vezes. Existe alguma forma de simplificar para as pessoas físicas falar assim, ok, vou colocar de uma vez só, eu posso recorrer a um determinado sistema que já está lá pronto, não tenho que preparar cada vez e colocar todas as minhas informações na rede. O que existe hoje, Ricardo, nessa área? É interessante sua pergunta, porque esse é um grande desafio, inclusive para que as empresas cumpram a LGPD. Ou seja, o Melito pessoa física, ele é titular de dados e ele entra em contato com a empresa, uma empresa qualquer que ele tenha um relacionamento, e pelo canal de atendimento da empresa, as empresas precisam ter um canal de atendimento dos titulares de dados, ele solicita, olha, eu quero saber quais são os dados que você trata a meu respeito. Como é que a empresa vai se certificar que a pessoa que está pedindo em nome do Melito é realmente Melito, né? Também então, isso. A gente começa a ter um grande desafio com relação a isso. Bom, o desafio de você conseguir concentrar e criar um mecanismo de entrega de dados pessoais mais robusto, mais rastreável, ele é um desafio tanto de órgãos governamentais como também da iniciativa privada. Nós temos, por exemplo, identidade única na Estônia, é um dos primeiros países a ter digitalizado praticamente todos os serviços governamentais. Então, o próprio governo criou o ID do cidadão da Estônia, né? Agora, existem no mercado, e estão surgindo cada vez mais, algumas cobram, outras não cobram, o ID único, né? Que é você ter a possibilidade de ter um ID, ou seja, você ter uma carteira virtual e que ali dentro contenham todos os seus
os seus dados necessários para que você faça cadastro em diferentes tipos de cadastros digitais necessários, né? Então, por exemplo, nós da Imunize entregamos para os nossos clientes o Levine ID, ou seja, se os nossos clientes precisam ter uma relação com os titulares de dados deles e eles precisam saber se quem está perguntando pelos dados é realmente aquela pessoa, ele utiliza fornecendo aos seus clientes o Levine ID e a partir dali ele tem a certeza de quem é que está consultando a respeito dos seus dados, seus dados. Você comentou, primeiramente, como é que era a questão de você tratar as pequenas, médias e grandes empresas, né? Da dificuldade de você fazer uma comunicação adequada para cada uma delas, e isso já está previsto na LGPD. Para a pessoa física, o entendimento geral desse assunto é simples ou é complicado? Por exemplo, eu me refiro também a um tema que nós tratamos dentro de uma outra empresa, lá em 2010, né? Quando foi sancionado aquela questão de você ter os seus dados para cadastro positivo. Sim. Que durante anos e anos ficou parado, depois veio uma nova forma de você fazer, eu não sei como é que está evoluindo isso hoje. As pessoas não sabem como é que funciona o tal do cadastro positivo, se souberem, talvez pudesse utilizar melhor, para poder melhorar o seu ranking de crédito perante os bancos, etc. E eu pergunto, existe alguma forma de aculturar as pessoas em relação ao LGPD? Parece um pouco complicado para todo mundo entender isso, ou não? Boa pergunta também. É muito interessante isso, porque nós vivemos uma era de dados, nós vivemos a era do Big Data. As nossas nossos relacionamentos interpessoais, eles estão dentro da internet. Ok. Nós nunca o ambiente, ele é digital e nós nunca nos preocupamos com isso, né? Essa é a verdade. Então não tinha certo ou errado, tinha certo ou errado como é que se tratava dados pessoais. As pessoas simplesmente coletavam dados pessoais e às vezes nem sabiam por que coletavam. Essa é uma verdade, né? Então, e agora, com a possibilidade de autuação a partir de agosto, porque a lei já está em vigor, ela só não está sendo possível autuação, necessariamente vai ter que acontecer um aculturamento. Uhum. Eu vejo aqui, Milito, algo muito parecido com o que aconteceu, eu sempre uso essa analogia, com o Código de Defesa do Consumidor. Isso vai demandar tempo, mas Estado, através de educação das crianças, vai ter que atuar. Isso tem que ser uma conscientização das crianças. Por um exemplo, eu uso sempre isso, eu gosto de usar essa parte das crianças, de postagens no Facebook ou em qualquer outra rede social, que ficam e podem prejudicá-lo quando eles forem adultos. O Estado, então, através da escola, tem que atuar. As organizações públicas e privadas têm que fazer o aculturamento dos seus funcionários. Então, se a gente fala de uma sociedade que tem X% das pessoas economicamente ativas, elas estão empregadas em algum lugar. E como essas empresas têm que se adequar, automaticamente elas precisam criar a cultura dentro das suas organizações por meio de treinamento dos seus funcionários. E isso é muito legal, porque a gente sente isso na prática. Por um exemplo, quando fui atender a primeira vez, e isso me chamou muito a atenção, primeira vez que eu fui atender um cliente que era uma prestadora de serviço suplementar de saúde. E nós estávamos fazendo treinamento e eu perguntei assim, mais ou menos uns 30 colaboradores, quem aqui é ou tem um parente beneficiário desse plano de saúde? Todo mundo levantou a mão, por óbvio. Então, dona Maria, se a senhora não fizer o serviço da senhora direito, pode estar vazando dados do marido da dona Paula. Sim. Pode estar vazando dados da sua colega. E aquilo foi um choque. Porque eles manipulavam os dados e eles começaram a ficar interessados nos seus próprios direitos. E aí aconteceu algo muito interessante, e tem acontecido isso, que é o brasileiro, ao contrário do que muitos dizem, e eu tenho vivido isso na prática como lei geral, é muito ético. E eles, quando a gente dá um treinamento, o que a gente escuta é: eu tenho que fazer certo, porque eu não posso querer que aconteça com alguém algo que acontece comigo. E quando a gente dá os exemplos práticos do que pode acontecer, isso funciona muito bem. E um outro caminho que também tem são as próprias empresas que atuam com proteção e privacidade de dados,
disponibilizar a informação aos consumidores. Não só as suas empresas que atuam, mas também aos consumidores. Né? Isso é muito importante, por meio de portais e tudo mais. Essa disseminação, eu acredito que no primeiro momento a gente vai ter uma certa excessos de todos os lados, mas como foi o Código de Defesa do Consumidor, daqui a alguns anos todos nós estaremos conscientes dos nossos dados. É uma espécie de aculturação mesmo que vai acontecer com o tempo, né? Exatamente. Agora, do ponto de vista da ênfase que a Imunize, por exemplo, oferece para o mercado, ela tem, na realidade, uma base importante na parte legal, né? Como tem que ser, e também a parte de tecnologia. A questão que fica é assim, como é que é a estratégia de uma empresa como a Imunize para tratar determinado cliente sob o ângulo daquilo que ele tem como estratégia em relação aos seus usuários, seus clientes, seus eventuais consumidores. Existe essa preocupação de você focar em cada caso diferentemente em função das características da empresa? Sim, muito boa pergunta. Nós atuamos, né, e deve-se atuar, a gente usa a expressão 4 pilares, tá, Milito? Que é o direito jurídico, como você falou, a segurança da informação, como você falou, a governança e cultura e os treinamentos. Se você quiser estar ampliado. E isso se estende a toda a cadeia. E quando eu digo a cadeia, eu estou dizendo o elo de corrente que existe no compartilhamento de dados. Então, você não pode olhar para uma organização, para uma empresa, como se ela fosse isolada, uma ilha, porque ela não é. Ela transfere dados, ela compartilha dados com NU, com fornecedores, com clientes, com prestadores de serviços. E o que está acontecendo, e o que acontece é, você precisa comunicar ao seu cliente, o seu prestador de serviço, o seu fornecedor, que ele tem que se adequar, e nós fazemos esse processo de comunicação, e você precisa fornecer treinamento para os seus fornecedores. Isso é muito importante. Porque quando você faz isso, você começa a disseminar a ideia, e depois que você ofereceu isso para a sua cadeia ou para a sua corrente, você pode exigir que eles se adequem, né? Olha, se você não se adequar, eu não posso continuar transacionando com você, porque eu não posso transferir dados dos meus clientes para você, porque eu não sei o que pode acontecer com você e eu serei corresponsável. De alguma forma, você também já abordou o ponto que eu ia abordar em seguida, que é relativo a ESG, né? Que é um movimento irreversível de considerar sempre o tripé do meio ambiente, que é o environment, a questão social, que é o social, e, naturalmente, a governança, que é em governance, né? E aí, certamente, você tem uma relação que vem desde a cadeia de suprimentos até a cadeia de fornecimento. E outros interlocutores que interferem no processo, né? Perfeito. Então, na prática, a gente introduz aqui a figura do compliance, né? Que é uma coisa agora cada vez mais utilizada, né? Pelas empresas em geral, tudo que se faz tem que ter o compliance, né? Sim. Então, essa é uma forma de colocar todo mundo dentro da mesma regra e todo mundo entender igualmente aquilo que está sendo feito. Eu pergunto, a LGPD, ela já veio dentro dessa regra ESG? Ela já contém essas características? Quais são as relações que existem entre as duas? Sim, sim, as características são muito parecidas, porque, e é interessante falar isso também, né? Eu sempre adoto isso. A lei geral, ela não fala como você vai fazer. Ela fala que você tem que ter boas práticas, ela fala que você tem que adotar governança e cultura. E aonde você vai buscar isso? Você vai buscar nas normatizações internacionais, naquilo que é consenso dentro das empresas e do mercado, né? O que é consenso no mercado. Então, a adequação, o plano de adequação e gestão de proteção e privacidade de dados, ele acaba bebendo em várias fontes. Ele bebe na ISO, ele bebe na ISO 9000, não estou falando nem da 27001, que é relacionado à segurança da informação. Ele bebe também na ESG, ele bebe no compliance. Há, sim, um mix de algumas características que são aproveitadas para a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando você vê uma questão que você também já citou, a gente já falou em segurança de dados,
essa questão da cibersegurança. Uma consultoria como Imunize, por exemplo, ela tem que agregar também essa parte. Como é que funciona essa questão de... Porque hoje, praticamente todos os grandes sistemas no mundo já foram objeto de hackers, né? Que criaram, naturalmente, embaraço para todo aquele pessoal que foi hackeado, né? Então, essa é uma coisa muito forte hoje em dia, e isso envolve até segurança de governos, né? Como é que as empresas também estarão, digamos assim, protegidas na questão da segurança interna dos dados que ela tem? Olha, Milito, uma boa pergunta, porque a gente, e aqui eu gostaria de trazer duas situações que eu sempre também levo, né, para os clientes. A primeira é o seguinte: a gente sempre olha o problema de privacidade de dados ou de segurança da informação, aliás, melhor segurança da informação, e imagina aquele adolescente com a cara cheia de espinha tentando de madrugada invadir os sistemas de segurança da informação de uma empresa. Isso a gente está falando de vazamento massivo. Existe vazamento massivo, é óbvio que existe vazamento massivo. E o vazamento massivo, uma das formas de você combater o vazamento massivo é por meio de sistemas de hardware e software, né? De proteção, monitoramento. Mas existe um problema que acontece todos os dias e que ele é invisível. E agora vai começar a se tornar visível. O que é? Os pequenos vazamentos. E aqui eu trago alguns exemplos para você. Por exemplo, a gente está falando de uma clínica médica em que a secretária, para agilizar o trabalho dela, ela manda para qualquer seguradora de saúde ou para outro hospital ou para outra clínica informações da paciente daquela clínica por meio de WhatsApp para a colega secretária. E ela faz isso porque nunca ninguém falou para ela que é errado. E até então não era. E ela vai no final do dia, acaba o dia dela, ela vai embora para casa, ela passa no supermercado e ela perde o celular dela. E o celular dela não tem senha. Vazou dado. E pode ter vazado dado, às vezes, de 1 ano, de 2 anos de troca de WhatsApp com informação de dado sensível de saúde das pessoas. E aí, qual sistema de segurança da informação, falando do ponto de vista técnico, vai resolver isso? Não tem. Contrato não resolve isso. Sistema de segurança da informação não resolve isso. Quando a gente está falando de hardware e software, né? O que vai resolver isso? Boas práticas. Treinamento. Porque o elo fraco, na lei geral, são as pessoas. Dizendo isso para você. Então, a gente tem que focar muito em boas práticas e treinamento. É o elo fraco. Eu sempre digo para os clientes, você pode contratar o melhor escritório de advocacia do mundo e ele pode fazer um contrato maravilhoso, contemplando todas as cláusulas possíveis e imagináveis que te deem segurança. Você pode contratar uma consultoria de governança e cultura maravilhosa e comprar o que há de melhor em sistemas de segurança da informação. Só que o seu funcionário está desmotivado e não possui cultura. E você não prestou atenção nisso. E é ali que vai acontecer o problema. Ele vai abrir um e-mail que não deveria abrir, ele vai passar a senha dele para um colega quando não deveria passar. Então, como que a Imunize trabalha nesse sentido? Ela entrega para as empresas o que a gente chama de gap analysis, ou seja, uma série de questões relacionadas à governança, cultura, segurança da informação, jurídico e principalmente também segurança da informação, como você me perguntou. É um diagnóstico. Quando o nosso cliente tem esse diagnóstico, ele vai ter 3 opções com o diagnóstico na mão. Ele próprio implementar, dependendo da estrutura que ele possui. Ele utilizar uma consultoria que ele já tem para implementar, ou ele adotar um dos nossos parceiros que a gente possa vir a indicar para fazer a implementação daquilo que ele ainda não possui, que seria necessário ou ideal. Porque também há uma outra situação na lei que a gente fala que é muito interessante, né? A lei não fala o que é certo e o que é errado. E a lei te permite assumir riscos. Então, se eu verifico, por um exemplo, que a organização não adota políticas de mesa limpa, a organização pode adotar essa política, contratando uma consultoria para fazer essa política de mesa limpa, ou pode assumir o risco. Não há necessidade de fazer. Você só tem que estar ciente e, a partir do momento que você assumir o risco daquilo, se algo acontecer, vai estar registrado que você assumiu o risco. Esse é o problema, né?
À medida que as pessoas físicas se conscientizam dessa e se aculturam desse novo processo agora, ela pode pensar o seguinte: quanta coisa errada eu fiz no passado, né? Tem um jeito de dar um reset e falar, apaga tudo que eu fiz de errado no passado e vou começar a vida nova. Existe alguma forma de fazer com que as pessoas tenham acesso a um diagnóstico e fazer uma correção daquilo que ela colocou indevidamente na rede, fazer uma recuperação de dados, ou isso ainda não tem? A lei prevê. Ah, é? A lei prevê. Se a pessoa sabe aonde é que está os dados dela, se ela sabe onde ela compartilhou, um app de mensagem instantânea, ele te dá um relatório se você pedir. Ok. Tá? Tudo aquilo que ele trata de você. Uma rede social, ele também te dá um relatório, se você solicitar, e ele é obrigado a te entregar isso em 15 dias. Tá? Você fazendo a solicitação. Agora, o problema que a gente tem, tudo bem, eu consigo saber o que a rede social trata sobre mim, eu consigo saber o que aquele marketplace trata a respeito de mim, eu consigo saber o que o app de mensagem instantânea trata a respeito de mim, só que a gente não sabe o quanto isso foi pulverizado. E Ok. aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Uhum. Não tem o que fazer. E, Aí, bom, sem dúvida, de alguma forma, se eu tivesse que fazer um repositório daquilo que eu já utilizei na internet, onde estão as senhas, o que foi feito, o que não foi feito, etc., eu nem sei mais, né? Teria que pegar realmente um histórico, porque a internet já tem mais de 25 anos, né? sim. Mas vem aí uma inovação importantíssima que a gente imagina que está muito conectada com essa questão que é o Open Banking, né? E eu fico surpreso de maneira positiva pela capacidade do brasileiro de se adaptar às novas tecnologias. Parece que não, mas é muito adaptativo, né? Vejo o auxílio emergencial que trouxe trouxe as claras, né? A quantidade de pessoas que dependem do auxílio e que não tinham conta bancária, que de repente fizeram isso tudo acontecer num prazo muito curto. E vejo o Pix, que foi criado há muito pouco tempo e já tem, se eu não me engano, já chegou a 100 milhões de pessoas utilizando, pagando qualquer coisa perto de 400 bilhões de reais através do Pix. O pessoal falava na época que, olha, os cartões de crédito e débito já ultrapassaram mais de 1 trilhão e não sei quantos bilhões, né, de reais, e você já está chegando perto aqui com a utilização do Pix. E aí tem o advento da portabilidade. Tudo isso tem uma relação muito intrínseca com aquela questão que nós estamos tratando aqui, que é a LGPD. Como é que essas coisas vão... a regra é a mesma? Vai ser uma regra especial? Como é que isso vai funcionar? Boa pergunta também, Milito. Isso é muito legal, porque a LGPD, ao mesmo tempo que ela vai obrigar as empresas a adotarem procedimentos de acordo, né, ou compliant à lei, ela também não vai dar todos os direitos para os titulares. Por exemplo, eu vou dar um exemplo crasso aqui. Se eu fiz uma compra com uma empresa há 2 anos, eu não posso exigir da empresa que ela elimine meus dados fiscais, porque a empresa tem que guardar a nota por 5 anos. Aham. Então, a LGPD também não é uma lei, como é que eu posso dizer, soberana. Tá, Ela ok. também está dentro do ordenamento, né? O Open Bank, se não me engano, até foi ontem que já foi autorizado os bancos começarem, eles estão estruturados para começar a fazer o compartilhamento, e no final do mês que vem, se não me engano, dia 30, começa a efetivamente os titulares de dados utilizar. Bom, primeiro lugar que tem aqui que está completamente compliant à lei. Só haverá compartilhamento mediante autorização e requerimento do titular de dados. Então, aqui nós Ok. temos o princípio do consentimento. Para você, banco X, transferir os dados de um titular de dados para o banco Y, o titular desses dados tem que autorizar e requerer, senão você está proibido. Em segundo lugar, que é muito interessante, que a lei criou a autorregulação. Porque o Banco Central ficou responsável pela fiscalização, inclusive das questões de proteção e privacidade de dados. Então, e isso foi muito legal, porque você vê, ou seja, o próprio mercado se autorregulando, e eu acho que isso é fantástico, porque você acaba liberando o judiciário. Então, o titular de dados tem duas salvaguardas. A primeira, o consentimento, nada vai acontecer sem o consentimento deles, então isso está completamente compliant à lei geral. E o segundo,
é que haverá, sim, uma vigilância muito rigorosa do Banco Central com relação a isso. Você citou que, claro, a maioria dos sistemas de segurança estão muito dependentes das pessoas e do comportamento das pessoas, né? E aí eu fico pensando o seguinte, quando você tem uma quantidade muito grande de coisas sendo manuseadas por uma empresa com muitos consumidores, muitos clientes, muitos fornecedores, etc., ela tem que ter total segurança de que isso não vai ter nenhum erro de manuseio das informações, né? Então, isso pressupõe que as empresas, como a Imunize, por exemplo, tem que ter um sistema, alguma ferramenta já funcionando para poder implantar, que vai controlar isso de maneira segura, você sabe que está sendo feito corretamente, que as informações não estão sendo fornecidas a mais nem a menos. E isso é um ponto que é foco das empresas que trabalham nessa área, ter ferramentas de software que possam auxiliar o seu respectivo cliente nessa gestão? Muito boa pergunta, Milito. No Brasil ainda estão surgindo, começando a surgir empresas como a Imunize, tá? Até pouco tempo não haviam muitas empresas, porque ainda há muitas consultorias que utilizam planilha de Excel, elas vendem de Excel, é verdade. O risco é grande. E cobra-se caro por isso. E hoje a gente chegou num estágio em que nós estamos conseguindo entregar para os clientes, além dos treinamentos EAD, além de uma série de serviços, a gente já está conseguindo, pelo volume e quantidade de clientes que a gente já atendeu nesses últimos 12 meses, as atividades de tratamento que possivelmente aquele segmento tem. Porque como a gente atua em vários segmentos, então nós chegamos para os clientes e falamos, olha, o teu financeiro deve ter essas atividades de tratamento de dados. Por favor, confere. E isso dá uma acuricidade, uma assertividade muito grande para os registros. Então, nós falamos, olha, o teu financeiro deve ter, hipoteticamente, atividade de tratamento de dados pessoais, que é pagamento de salários. E o pagamento de salários deve coletar estritamente o nome completo, o CPF, os dados bancários e o valor. Não deve se coletar mais nada. Uhum. O nosso cliente, quando recebe isso, ele olha, não, tá certo, eu tenho aqui a atividade de tratamento de dados de pagamento de funcionários. Puxa, eu estou coletando mais coisa aqui, eu não devia estar coletando. Não, toma de volta. Exatamente. E ali ele já começa, ou seja, a gente já entrega para ele a tudo aquilo que ele precisa fazer. Ok. Por meio de uma plataforma. Bom, eu acho que tudo que está sendo falado aqui é um conteúdo super importante. A gente ouve muito sobre LGPD, eu mesmo tinha muitas dúvidas, né? E agora fico bem mais esclarecido a respeito disso tudo. Certamente, a divulgação dessas informações será útil para todas as empresas e para todas as pessoas físicas, né? E eu acho que foi muito relevante ter você aqui hoje falando sobre esse tema. E eu queria até, pedindo para você já usar as suas considerações finais, comentar um pouquinho a respeito de como é que você vê um aspecto que a gente sempre aborda aqui no Economia Criativa, é saber que tem tantos desafios na área de tecnologia digital e tem tão poucas pessoas preparadas e formadas nessa área. Isso é alguma coisa que também te chama a atenção? Como é que isso está sendo tratado? Tem muitas iniciativas no mercado. É necessário pessoas com especialização nessa área que você está falando para poder auxiliar as empresas. Então, eu queria que você encerrasse então a nossa entrevista aqui, comentando um pouco sobre esse tema. Melito, obrigado pela oportunidade. Eu queria falar algo para você que me chamou muita atenção nesse nosso bate-papo aqui. Eu já prestei várias entrevistas e bate-papos por aí. Você foi o único que abordou a LGPD do ponto de vista de governança e cultura, que maravilhosas as suas perguntas. Eu só tenho que te agradecer por isso, porque os empresários eles têm que enxergar que não é só a LGPD, não é só uma lei e não é só proteção da privacidade de dados, não é só segurança da informação. Tem muito mais no meio desse sanduíche aí, né? Então, as suas perguntas foram extremamente pertinentes. Parabéns pelo nível de perguntas que você fez. Eu fui muito desafiado hoje e estou muito feliz de ter conseguido responder. A economia, você empreender e você buscar inovar no que você faz, realmente não é fácil, mas ele é viciante
É viciante. E com relação à mão de obra, nós adotamos um conceito muito legal. Nós formamos a nossa mão de obra. Então, hoje nós temos um programa de formação de desenvolvedores dentro da Imunize, nós pegamos estagiários e transformamos ele naquilo que a gente entende que tem que ter, com skills não só de programação, mas outras skills também, ligadas a metodologias ágeis. Nós formamos os nossos consultores também, porque realmente é o tipo de mercado que clama e demanda muitos profissionais. Muitos. Tá? Então, a alternativa que nós encontramos foi formar o nosso capital, o maior capital que as empresas, o maior capital que elas têm, principalmente de prestação de serviço e tecnologia, são as pessoas. Bacana. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a sua contribuição aqui, Ricardo. Como eu disse para você, aprendi bastante. Fica essa mensagem assim muito positiva de que as coisas serão cada vez mais compliant no Brasil, né? Através dessas práticas, e certamente isso traz muito valor para o mercado como um todo. E eu queria me coloco à disposição em futuras ocasiões para a gente conversar a respeito deste e outros temas, né? E agradeço muitíssimo a tua participação aqui hoje. Desejo a você muito sucesso na Imunize e nas suas atividades também, junto às empresas em geral. Um grande abraço para você. Obrigado, Melito. Vindo a Marília, por favor, me procure, será um prazer reencontrá-lo pessoalmente. Eu vou fazer isso assim. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.